Saudações de paz, meus amigos. Estamos hoje ao vivo em Roda de Amigos, servindo com muita alegria, prestando esse momento de mesa, momento de comunhão, momento de resenha, momento de edificação, de reflexão, muitos assuntos importantes. É hoje, Roda de Amigos, nesse sábado animado, meio cara de São Paulo, né? Já garoou, já fez frio, agora faz um sol meio tímido, mas estamos muito felizes de poder voltar em Roda de Amigos aqui. Eu quero já saudar a todos os presentes. Saudações de paz, meu amigo Flaviano. Glória a Deus. Eu pensei que você ia falar Rei Irene Tukiri, igual o homem lá. Não, eu não manjo dessas línguas. Ah, é, varão? Meu português está sendo trabalhado aí. Glória a Deus. Pastor Paulinho, que muito bem nos antecedeu aqui, esse sábado animado. O pessoal tá ansioso pra ver um jogo aí que vai acontecer, mas eufórico, tá uma euforia. O pessoal tá geral. Numa agonia. Será que alguém vai assistir o Roda de Amigos hoje? Porque... Então, acho que vai. Ó, comenta aí se você tá acompanhando o Roda de Amigos. Jogo, ainda bem, imagina, né? Eu fico pensando assim, alguns que trocam o momento do jogo por uma reunião de culto, né? Infelizmente acontece isso, né, pastor? É um bom tema, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, porque hoje o tema é bom, o convidado é bom. Na verdade, não temos um tema pré-estabelecido, mas Roda de Amigos é assim, a conversa vai fluindo, o reino de Deus vai acontecendo e nós vamos aqui falando das verdades espirituais. E hoje, nos presenteando com o ar da graça, nós queremos aqui saudar o pastor Carlos, servo de Deus da AD Ipiranga, que vai estar logo na ceia. O homem tá chique, viu? O homem tá elegante. E a sua presença nos intimida, nos humilha, né? Eu não tinha roupa, você ainda veio a caráter. Eu vi mais ou menos. Eu só vim com roupa de frio, só isso. Eu vim com roupa de pijama, irmão. Eu vim distraído. Eu pensei que... Brincadeira. Mas, pastor Carlos, seja muito bem-vindo à Roda de Amigos mais uma vez. Prazer meu estar aqui pela segunda vez. É muita coragem de vocês me convidar para vir para cá, rapaz. Vocês são corajosos. É que nem quem me convida para pregar, é muito corajoso. Para pregar e para cantar. Eu cantando e o pessoal sai correndo. Desculpe, aí agora desculpe se eu vou usar essa expressão. É falsa modéstia, porque os irmãos lá da igreja, o pastor foi lá ministrar, foi lá cantar o Senhor. Os irmãos, ei, quando é que você vai trazer de novo o pastor Carlos para cantar aqui, para pregar o Senhor? Foi muito bom, um tempo muito especial. O pastor Carlos esteve conosco lá e é muito bom retornar aqui ao Roda de Amigos, viu? Sim. Antes da gente já começar os assuntos aqui com o nosso convidado, eu queria fazer um pedido para você, muito especial, para você que tá aí com a gente. Deixa o seu comentário de onde você está acompanhando essa programação. Se possível, deixa um joinha para nós aí, um like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz um favor pra gente, deixa sua inscrição aí pra nós, é gratuito, não vai pagar nada. E se você ativar o sininho das notificações, todas as vezes que a gente produzir algum conteúdo, seja um shorts, seja um vídeo ao vivo, a gente subir alguma publicação, você já vai ser o primeiro a ser avisado. E nós queremos que você tenha essa exclusividade nos conteúdos. Mas como Roda de Amigos é um tempo de comunhão, um tempo de celebração, um tempo de mesa, nós já vamos começar aqui com os assuntos que giram aqui o meio daquilo que nós entendemos do reino de Deus. E eu queria já aproveitar, pastor Carlos, para puxar um assunto primeiro teológico, né, que eu acho que o senhor tem falado muito aí na sua lista de transmissão, nas redes sociais, a respeito de um tema que é pouco falado nas igrejas, que é o fim dos tempos, a escatologia. E eu acho que vale a gente iniciar essa abordagem para os nossos ouvintes que estão ouvindo, da tamanha importância de falar a respeito da volta de Jesus, dos sinais que precedem a volta de Jesus e como isso se desenrola no texto sagrado. Amém. Para mim é um prazer ministrar sobre escatologia bíblica. E eu estou diante de um teólogo maravilhoso que eu amo demais, Glória o Paulinho, né? Paulinho Deus no guarde. Eu gosto do Paulinho de graça, não paga nem pedágio no meu coração. Que bom. Eu gosto demais do Paulinho. Eu gosto de ouvir ele também. Já falei para ele, é um dos poucos que eu paro para ouvir. Exatamente. Então, o que acontece? É um tema que realmente a gente ouve só perifericamente, né? Os pregadores, eles pegam, Jesus está chegando e tal, mas ele não desce em águas mais profundas. E isso tem trazido alguns problemas para a igreja, porque já tem até pastor dizendo por aí que Jesus não vem mais, né? Olha só. Tem uns camaradas enrolados. E escatologia, pra você ter noção, eu estou escrevendo o livro do Apocalipse à mão, né?
Eu já estou no 16º capítulo, já foram quase 60 páginas do caderno, e eu vou escrever todo o Apocalipse em todas as versões. Thompson, Shedd... O senhor vai escrever todo o livro do Apocalipse em todas as versões? Em todas as versões, Aí depois eu vou de trás para frente, né? Vou pegar, aí depois eu vou para Epístola de João, Pedro, aí vai até chegar em Gênesis, né? Então a escatologia, as pessoas, como elas não conseguem descer em águas mais profundas, então elas têm a temeridade de pregar, de ministrar. E como a geopolítica no mundo todo muda muito rápido, então as pessoas às vezes estão falando da Europa de um jeito e a Europa já está de outro. É verdade. Não é verdade? Então, quer dizer, então as pessoas não têm medo de descer águas mais profundas, tem a questão da numerologia, né? As épocas, quem profetizou, quando vai ser. Então, eu chamo o livro do Apocalipse, tanto o Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel, como o Apocalipse do Novo, como o livro do amor de Deus. Eu considero o livro do amor de Deus, embora a partir do capítulo 15, ali já fala da vingança de Deus. Mas eu considero o livro do Apocalipse como o livro do amor de Deus. Por quê? Porque Deus antecede tudo que vai acontecer. Quer dizer, o ser humano só vai a passos largos para o inferno se quiser, porque está ali declarado, aberto, que vai acontecer em todas as situações ali, né? Ou seja, o Apocalipse ele revela todas as coisas futuras para nós que estamos num tempo presente onde muitas coisas ainda não aconteceram, como o senhor acabou de dizer. Então, isso revela uma faceta do amor de Deus, né? Sim, com certeza. Muito bom. Muito bom. E sobre essa questão que o senhor falou, daqui a pouco o pastor Paulinho também vai contribuir, da falta de pregar sobre esse assunto. Será que não é pelo motivo de muitos não quererem se debruçar sobre o assunto? Não esses aí que falam, chamando Jesus de Genésio, dizendo que Jesus não vem mais. Mas aqueles que até têm o conhecimento, até têm a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas às vezes não se debruçam, como o senhor falou, não vão às águas mais profundas e aí não conseguem extrair ou até mesmo aplicar para a igreja. Como é que o senhor enxerga isso nos dias de hoje? Eu penso assim, pastor Flaviano, um certo pastor, ele falou assim, para você pregar 2 horas, você tem que orar 1 e tem que estudar 5. Então, o que acontece com os nossos pastores hoje é tempo. Eu já vi pastor que vai ministrar no culto de ensino, ele estudando a Bíblia 10, 15 minutos antes do culto, em cima do púlpito, cansado, fadigado. Então, o que um pastor desse vai levar para o povo? Não, vai levar um alimento seco. É o que ele vai alcançar naquele momento. Ele não vai levar mais nada, não tem como. Entendeu? Felizmente, nossos pastores, eles têm que realmente trabalhar nas empresas, são CLTs, alguns são autônomos, como eu. No caso, embora eu seja pastor, mas não estou pastor, né? Então, quer dizer, o maior problema hoje dos nossos pastores é tempo. Quando você vê um pastor ele ministrando com muita profundidade e ele mergulha em águas profundas, pode ter certeza que a maioria desses pastores eles vivem da obra, eles são assalariados, são integrados na obra, pega na igreja 9 horas da manhã e só sai depois do culto todo dia. Alguns deles têm a oportunidade de viajar para Israel, viajar para a Ásia, conhecem os locais bíblicos, o que facilita muito para esses homens trazer um cabedal de conhecimento muito bom para nós, né? E os nossos pastores? Alguns não têm formação, não têm tempo, família tem que cuidar da família, a igreja às vezes é surreal de tanto problema. Meu pai era pastor, meu pai morreu em depressão. Meu Deus. Morreu em depressão, cuidando de igreja, que a igreja mata, entendeu? Não a igreja santa. Sim. A igreja lavada, purificada, não sei, essa igreja não mata. Essa igreja está preparada. Eu estou falando a aglomeração de pessoas, que é muito diferente. Hoje, meu irmão, o que a gente vê nas igrejas, a maioria é aglomeração, é entretenimento. Eu sempre falo isso aí e bato nessa tecla, por quê? Você pode observar, nós estamos falando aí da Copa do Mundo, tal, beleza. As pessoas estão tão voltadas para entretenimento que muitos, devido à Copa, não vai para o culto. Porque o que interessa para ela é o entretenimento. Se na igreja tem alguma coisa que supere a atração da Copa, a pessoa deixa a Copa.
Aí vai para o entretenimento, está na igreja. Então, eu sempre bato nessa tecla aí. Infelizmente hoje, irmão Paulinho, pastor Flaviano, é entretenimento. E nós, os pastores, às vezes a gente no afã de querer agregar pessoas, a gente provoca atrações. Infelizmente. A gente provoca atrações. A gente põe pisca, a gente põe... você tem noção, tem um camarada aí na internet, o que ele fez? Ele tá lá falando alguma coisa pra igreja, falando tal, não sei o que, andando pra lá e pra cá no altar, e atrás dele, os adolescentes jogando bola no púlpito. Todo vestido de camiseta, trajado mesmo pra Copa, camiseta amarela, e a molecadinha jogando bola, batendo bola em cima do púlpito. Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas isso pra mim é uma pouca vergonha. Um homem desse aí tem que aceitar Jesus de novo. Ele não entendeu nada sobre o que é ser pastorear a igreja. Não entendeu nada. E infelizmente nós temos aí pastores com igrejas que cabem centenas e milhares de pessoas. É muita gente que esse camarada agrega na igreja. Tudo com o quê? A atração. Ele não tem Bíblia. Assim, igual você vê o Paulinho com uma mensagem começo, meio, fim, você começo, meio, fim, entendeu? Mesmo que seja uma mensagem dura. Amanhã eu vou estar ministrando em São Roque. A palavra de Deus lá em São Roque. E a mensagem lá que Deus me deu foi: eu tenho a terra como escabelo dos meus pés. Quer dizer, é uma mensagem escatológica. Então, infelizmente, irmão Flaviano, a Bíblia, ela tem sido usada muito como patuá da sorte. A pessoa se apega muito nos textos de Paulo, por exemplo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele não leu o versículo antes. Sei o que é estar em abundância, sei o que é estar em padecer necessidade. Mas ele não sabe o que é, não sabe o que é adoçar o café com rapadura e não sabe o que é comer um camarão, um caviar. Entendeu? Tem pessoas que não sabem viver nos dois extremos. E eu penso, irmão Paulinho, pastor Flaviano, que está faltando equilíbrio. A Bíblia é equilíbrio, Jesus é o centro, né? Ele fala: não seja demasiadamente santo, nem demasiadamente incrédulo, porque os dois extremos provocam escândalo. Eu vi um camarada que ele andava com a Bíblia no peito assim, olhando para cima. Com a Bíblia no peito, aí perguntaram para ele: por que você anda no centro de São Paulo com a Bíblia no peito olhando para cima? É para não ver o pecado. Meu Deus. Isso é o extremo do extremo. O outro leu a passagem: se o teu olho te escandalizar, arranca e corta fora. Ele foi e cortou a mão. Meu Deus. Decepou a mão, porque a mão dele estava escandalizando. Quer dizer, são extremos. Exageros, né? Que infelizmente. Mas por quê, sabe por quê, irmão Flaviano, pastor Paulinho? Falta de alimento nos púlpitos das igrejas. Falta de alimento. Irmão, nós estamos enfeitando muito pavão. 250 hinos no culto. 250 hinos, e muitos hinos não tem o menor sentido de ser. E eu estava vendo um camarada um dia desse aí, que pastor Paulinho, ele falou assim: há uma diferença muito grande de canção e louvor. Canção e louvor. Canção é quando fala: Deus me ajuda, eu estou aqui, eu te amo. Isso é canção. Agora, louvor é: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras grandiosas. Isso é um louvor, tá? Louvando a Deus. Como o louvor voltou para nós, eu preciso dar o que eu quero, renova-me e transforma-me, traz de volta o que é meu. E aí, onde é que nós vamos parar? Pastor Paulinho. Muito bom o tema. O pastor Carlos, ele abriu um leque aí para várias nuances, né? Vários pontos. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do que hoje o mundo vive hoje, né? Hoje nós temos a estreia do Brasil oficialmente na Copa do Mundo. Eu acho muito legal e, em primeira mão, eu não condeno, não quero aqui pragmatizar, nem amaldiçoar nada, mas é só pra gente pensar, né, pastor Carlos, no que o senhor falou. Eu acho que tem alguns pontos aí que a gente dá pra observar, de todos os interessantes, né? Vamos separar alguns. O fato é assim: primeira coisa, eu penso sobre escatologia. Escatologia é um tema muito difícil para quem não tá habituado, né? É o estudo acerca das coisas
do fim e do futuro, né? Fala sobre coisas do fim dos tempos e o começo de um novo tempo. A escatologia, ela é um tema difícil, não só pela falta de... Eu não tô fazendo defesa, eu tô fazendo ponderação. Eu tô tentando ser o ponto de equilíbrio que o senhor falou aqui. Em partes, é muito por causa da falta de tempo dos pastores. Eu, por exemplo, sou um pastor salariado. CLT, né? Melhor dizendo. Sou um CLT fora da denominação. Isso, o pastor Flaviano também. Verdade. Isso exige da gente um desdobramento. Às vezes eu chego no culto 8h10. Pra mim começar... O culto começou 7h30. E eu tenho que ministrar 1 hora de ensino. Então, se eu não preparar antes, eu vou improvisar. Isso é o fato. Outra coisa que atrapalha também essa dinâmica do pastor liberar é o tempo do culto. O tempo um culto de domingo, você não consegue ministrar uma palavra de escatologia. Não. Porque ela fica incompleta, ela fica sem ponta. E escatologia é um estudo muito profundo que você não pode deixar dúvida, que você pode gerar uma heresia ali. Exatamente. Concorda, pastor? Então, nós tínhamos que ver a liturgia cultual. Por exemplo, um culto de ensino. É ruim um pastor que passa na igreja 1 ano e não consegue trazer um ensino de escatologia. Aí eu concordo. Esse pastor tá fracassando a sua missão. Porque ele tem 1 hora por 4 horas por mês pra dar uma escatologia. Não é possível que não consiga, né? Domingo a gente entendo ser mais difícil mesmo, né? E como a maior parte das pessoas só frequentam domingo, então a gente tem um problema aí. Mesmo que eu ministre na terça, vai ficar alguém sem ouvir. Outro ponto também é a questão da pluralidade de opinião acerca da escatologia. Eu acho que existe uma base, um eixo central que é Cristo, sua volta, né? E o novo céu e nova terra. Só que existe muita pluralidade, existe muita singularidade, existe muita ideia não formatada ainda. Então, até dentro das Assembleias de Deus, que é a nossa casa, existe muita opinião divergente. Verdade. E eu me percebi, eu era muito crítico à opinião disso. Não falta escatologia. Só que quando a gente vai estudar um pouco, a gente percebe que até quem é o mestre não tem certeza no que fala. E aí é um ponto que agora sim se tornou uma crítica. O ponto crítico pra mim, pastor, é que a insegurança de alguns líderes de não querer se posicionar, porque hoje nós temos o advento da internet. Antigamente a gente tinha uma fita de escatologia de um camarada que não sabia nem qual era a fonte. Era assim ou não era? O cara pegou coisa da Cabalá, o cara pegou coisa do judaísmo e implementou, virava teologia. Hoje a gente tem um problema maior. Hoje a gente tem uma coisa que é vantagem, que é a internet, mas tem uma coisa contra, que é a internet. Ou seja, o que eu falo aqui muitas vezes diverge até da minha denominação. Por quê? Porque não é uma base fundamentada na Bíblia, é uma base fundamentada na teoria de Armínio, de Calvino, de Zwingler, outro mais aí da igreja, aquele Flávio Joséfo, que tem muita coisa que põe no nome dos caras e nem é deles. Então, um ponto que eu quero ponderar aqui também, pastor, eu não sei se o senhor tinha olhado nessa ótica, é que muita falta de escatologia não só se dá pela falta do preparo. Às vezes os líderes hoje, também na minha visão, eles têm se omitido para não demonstrar uma opinião que talvez eles nem acreditem. Eles estão lá, a maior parte, acho que 90%, na minha interpretação, e é lógico que eu conheço pouca gente, mas as pessoas que eu conheço não se manifestam publicamente ou não vão dar um ensino. Por quê? Porque lá no meio tem um advogado, lá no meio tem um teólogo de outra linha, tem um obreiro de outra ideia, e isso vai gerar um confronto de ideias que o cara não quer se indispor. E como a gente tá vivendo uma fase... Né? O cara não quer se indispor nem se expor. Então, só para cooperar aqui com a sua fala, eu acho que o primeiro ponto é esse. A escatologia é fundamental e necessária, só que o senhor percebeu que nesses últimos tempos apareceram tantas linhas que chegaram a tecer uma certa embaraço na mente, por mais baseado que eu tenho base, o senhor tem base, muita gente está nos ouvindo, tem uma base, só que esta base tem pontas soltas, isso a gente tem que ser honesto. Nenhuma base é dominante. Sim, com certeza. Existem as mais populares, mas nenhuma base é dominante. Então, uma vez me chamaram para entregar um curso de escatologia e eu falei não. Falei não porque a linha deles era outra, ia divergir, e alguns pontos que nós apoiamos e defendemos ainda falta preparo. O senhor percebe isso como mais de um ponto para nós termos essa escassez de conhecimento? Sim, eu percebo descaradamente.
Entendeu? Tanto é que as pessoas... Tem pastor que na cara dura fala assim, não ministra sobre esse tema. É mesmo? Não entra nesse tema. Por quê? O que é aquele negócio do entretenimento. Entendeu? Se eu ofereço um pão doce com um café com leite bem gostoso, um coquinho em cima, então, pois é, assim. Adoçada ali, uma coisinha gostosa boa de comer, um biscoitinho crocante, e do lado tem uma rapadura meia estranha, qual que a pessoa vai querer, meu querido? Não vai querer a rapadura. E escatologia é rapadura. É verdade, não concordo. É livro aberto, é pancada, não adianta. O problema é que nós nos acovardamos. Mesmo que tenha os tópicos diferentes, as pessoas têm várias interpretações, né? Sou pré, sou pós, sou tribulacionista. Até meso agora tem também. E tal, e não sei o quê. Tudo bem. Se é pré, se é pós. Mas o eixo, que nem você falou, é Cristo. Pastor, mas só para definir aqui o raciocínio, talvez eu esteja à margem do que o senhor propôs. Quando nós falamos de escatologia na linha do que o senhor está falando, que falta nos púlpitos, nas nossas mensagens, qual é a exposição dessa escatologia? Qual é o nível de exposição? Porque a gente falou, a gente não vai conseguir aplicar num culto de domingo, a gente não consegue aplicar a profundidade da escatologia mesmo, não, porque o estudo é denso, o estudo ele tem que ser muito crítico, autocrítica também é necessária para a gente provar a tese. A gente tá falando no nível acadêmico, mas qual que é o nível de escatologia que o senhor acha necessária, que falta hoje? Eu acho que os pastores teriam que organizar simpósio. Tá bom. Entendi. Simpósio, porque é evidente que se você se prender no capítulo 1 de Apocalipse, ali você vai levar... Primeiro que você tem que começar lá em Daniel, a partir do capítulo 7. Entendeu? Aí você vai no capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor. Aí você tem que casar com o capítulo 7, depois você tem que casar com o capítulo 13 de Apocalipse. Como é que você vai fazer isso aí num culto de domingo? Entendi. Em 1 hora? Não consegue. Então, e outra coisa, eu sempre falo para os irmãos nas redes sociais que escatologia é calma. Não adianta. Irmão, o que acontece com nós aí? Que você falou agora, questão de tempo de ministração. Você vai ministrar a palavra de Deus, o pastor já chega no seu ouvido, 20 minutos, 25, 30, 45. Você vai servir comida pro povo quente, filho. O povo vai comer se queimando. Você já comeu comida quente? Na boca. Não é assim? É verdade. Então, comida você tem que servir com calma, senão você se entala. Não, ficou claro agora, o que precisa ter é cultos com esse propósito, com essa finalidade, a fim de ensinar o povo. É porque eu tô falando dentro de uma temática que os nossos cultos é muito dinâmico, e é verdade, tem culto temático. Os cultos de domingo, por exemplo, eu tenho 3 cultos da família que dava até pra encaixar mas é muito difícil você ter um público até pra ele acompanhar o começo do raciocínio. Porque você vai chegar lá e vai falar, hoje eu vou falar sobre escatologia. Primeiro você tem que explicar o que é escatologia. Então o culto é só de introdução. Só de introdução. Aí um culto de introdução, no outro culto você tinha que começar a aplicar os livros, explicar por que os livros que você tá lendo. Depois você vai ter que começar a desenvolver a ideia do Cristo e por que ele tem que voltar. Eu provoco muito pouco. Né? Não é. Eu sou um camarada. Não, acho interessante essa linha. Eu só tô querendo encaixar, assim, porque como pastor a gente tem a preocupação, né? De querer adaptar todas as necessidades pro nosso povo. Pelo menos o pastor que se preze pensa assim: o que falta na igreja onde eu pastoreio ou na liderança, no grupo que eu lidero. Então você vai tentando dar aquela porção. Você não consegue deixar ela completa, mas qual a minha porção aqui, né? E aí quando você ouve uma crítica dessa, que pra mim é importante e necessária, a gente começa a pensar, poxa, onde a gente pode adaptar? E no culto de terça, beleza, o culto de terça já é uma área de domínio, mas aonde eu posso expandir? Porque terça nem todo mundo pode, a rotatividade é menor, a frequência oscila bastante, baixa, né? Então é baixa. E aí, como que a gente evolui? Então o senhor tá falando, e acho que assim como muitos pastores e líderes também estão pensando nessa mesma proporção, porque nós nos provocamos. Quem gosta de Bíblia, gosta da palavra, não fica quieto ouvindo uma crítica assim, não fica. Fala, onde eu estou errando, o que eu preciso melhorar, aí ele vai pro segundo passo, como eu posso melhorar? Eu aconselho os pastores, por exemplo, eu quase todo dia na rede social eu falo de escatologia. Então como que eu provoco o povo? Eu vou habituando quem está me assistindo. Eu coloco uma imagem, por exemplo, do leopardo com 4 asas e 4 cabeças e pergunto embaixo assim: já ouviu falar? A pessoa nunca ouviu falar, porque é pouco falado nos púlpitos.
Entendeu? Até minha esposa fala, bem, que bicho horroroso foi ele. Tá na Bíblia, na sua Bíblia, tá aí, ó. Não é possível, tá na sua Bíblia. Aí o leão com 2 asas. E esse urso com 3 costelas na boca. E esse animal tenebroso, que eu, casando com Isaías 27, com Jó, com Apocalipse 20, que lá já é o Leviatã. Eu falo para os irmãos, você já assistiu Godzilla? Não, o Godzilla é uma réplica menorizada do que é o Leviatã. Então, quer dizer, eu provoco o povo para trazê-lo para o Apocalipse. Entendeu? Chamar atenção. Ó, pastor e tal. Inclusive, já teve pastores que falaram, Carlos, eu quero que o senhor, no interior, quero que o senhor venha para cá passar uma semana simpósio. Muito bom. Entendeu? Um simpósio. Porque realmente é que nem o Paulinho falou. O tempo da EBD, a dinâmica, né? Eu não vou nem falar o tempo, porque como o pastor Paulinho falou, às vezes num culto de ensino você até tem o tempo para poder fazer as introduções e trabalhar de forma sistemática, talvez semana após semana. Na EBD talvez também consiga. Mas no dia a dia, né, ou no culto de domingo, também não é possível fazer essa abordagem. Então, acho que um simpósio abre um pouco mais o tempo, abre um pouco mais o direcionamento e é possível talvez até oferecer um material didático que a pessoa vai ali no decorrer da semana, do tempo, de forma organizada, conseguir fazer a apreciação do material. E eu tenho acompanhado um pouco do que o pastor tem postado, colocado, e realmente como o pastor Paulinho falou também, é algo denso, é algo que não dá pra você em 2, 3 goles de água. Não resolve. 2, 3 goles de água, tem que comer muito sal, né? E eu repito muito nas ministrações que eu falo na internet, lá nas redes sociais, eu repito muito a mesma coisa, mas não é questão de querer ser maçante, é querer encucar na cabeça da pessoa. Entendeu? Eu volto, irmãos, Daniel, leia Daniel 2, irmão, leia Daniel 7, leia Daniel 9, leia, irmão, vamos lá, devagarzinho. Eu chamo o pessoal para perto do Apocalipse, entendeu? E falando que é o livro mais atual que tem. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E eu vi que os vídeos às vezes ficam 7, 8 minutos, alguns. Eu agora tentei fazer menor, mas os vídeos ficam grandes, por quê? Porque realmente o assunto demanda, né? Isso. Demanda. E outra coisa, o Apocalipse não tem. Só para você começar a estudar o Apocalipse, é mais ou menos 300 referências. Aí você tem que pegar essas referências tudinho, fazer um ajuntamento dela, né? Sintetizar, para passar pro irmãozinho, porque do outro lado, às vezes tem um irmãozinho, ele fala Jesus e é índio. É verdade. Ele não sabe, meu irmão. Não adianta eu querer subir no púlpito e querer falar um negócio no grego, no aramaico, e o irmãozinho tá lá, acabou de chegar da roça. Eu acho que o ponto é isso, a dificuldade de adaptar a linguagem do Apocalipse para aplicação nos cursos. Porque você está falando com gente que conhece. Tem gente que você fala, abra Apocalipse, ele vai procurar a Bíblia toda. Ele vai lá no referência, vai lá na biografia lá pra ver se acha. Tem gente que infelizmente é assim. E o fato é, o que é mais interessante, só pra gente evoluir no tema aqui, pastor, alguém tá se perguntando, mas como a gente pode evoluir nisso? Eu tô pensando aqui, a melhor opção é você ler. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ah, mas eu não entendi. Leia a Bíblia. Eu uso uma regra de 3 lá na igreja, sempre falo pros obreiros, pros irmãos. Primeira leitura bíblica precisa ser para conhecer. Nós fomos ensinados como pentecostais que a primeira abordagem bíblica precisa ser para entender a revelação. Esse que é o mal. A Bíblia tem que ser lida em primeira instância como um livro, para que você saiba do que ela está falando. Do que ela está falando. Depois, em segunda instância, você vai subir o nível. Agora que você sabe o que ela está falando, você vai pesquisar para ver as fontes do que ela está falando. Porque, como ela está aplicando. Aí no terceiro nível, é a minha aplicação, tá? Aí você lê para poder ouvir a voz de Deus, para você absorver a lição pessoal da Bíblia. Porque ela se revela como palavra de Deus aí. Mas se você não fizer isso, você vai pegar e vai ler, abrir Números. Isso aqui é uma boa referência pra alguém. Primeira referência que eu dou pra quem me pergunta sempre, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu falei, leia de qualquer lugar que você quiser, meu filho. Porque ela é um livro.
Você se encanta por quê? Você gosta do quê? Um músico, vai ler Salmos. Ah, eu gosto muito de reflexões, Provérbios. Ah, eu gosto de filme de terror mais ficção científica, lê Apocalipse. Eu quero conhecer a vida de Jesus, vai ler os evangelhos. Eu quero conhecer da vida dos outros, que eu gosto de fofoca. Então vai ler Mateus, Marcos e Lucas, que lá tem bastante parábola, história da vida dos outros. Ah, conhecer a biografia de Jesus. É verdade. É a primeira regra para você conseguir desenvolver a leitura por completar um livro, é você procurar um nicho, uma ideia que aplique-se na sua rotina. Beleza. Eu sempre tenho falado pros irmãos, qual que é o maior problema do pregador, seja de escatologia, até uma palavra profética, uma palavra revelada, uma palavra direcional. Qual que é o problema? Uma mensagem expositiva. É que as pessoas não sabem nem do que ele tá falando. Elas não sabem. O senhor, ó, pra você ver, a gente tá falando de escatologia, que já é nível médio pra cima. Eu fui pregar num lugar e quando eu preguei sobre os 2 ladrões da cruz, a irmã não sabia que tinha 2 ladrões na cruz. Não, ela falou, ela chorando, falou assim: eu nunca tinha ouvido falar que 2 homens morreram do lado de Jesus e um foi salvo. Eu falei, mas a senhora tá há quanto tempo na igreja? Mais de 15 anos. Mas ela falou assim: ó, eu não me lembro de ter ouvido uma mensagem. Talvez ela ficou desapercebida, não quer dizer que alguém não pregou. Talvez alguém não aplicou certo, não detalhou. Verdade. Foi uma mensagem muito eloquente. O que eu quero trazer aqui é, primeiro, pastor, eu queria melhorar meu nível de compreensão sobre essas coisas difíceis. Primeiro você tem que ler a Bíblia, leia pra você conhecer. Aí eu quero saber o que tá escrito em Apocalipse, leia lá. Aí vai estar escrito bicho de 7 cabeças, espada saindo da boca, pé de latão, não interessa. Não, só leia. Só leia. Só se habitue com a leitura. Leia os 21 capítulos. Beleza. 22 capítulos. Depois você faz o quê? Volta lá e agora você lê pausadamente. Lê o capítulo 1, estuda com as referências. Depois de você pegar as referências, você vai conectar na sua mente involuntariamente. Quando na terceira visão você fala: Deus, aonde se aplica a mim? Aí vem a discussão se é pré, pós, se vai ser arrebatado ou não, quem vai ser tirado, quem vai ser... Aí é outra questão. É uma lição que eu passo pros irmãos. Se não for assim, irmão, o pregador tem que passar 5 meses pregando mesmo um versículo. E eu falo sem exagero, porque ó, teve ensino que eu falei um versículo. Demorou 4 horas para explicar um versículo com 3 palavras-chave. Um versículo. Capaz. 4 terça-feira pra explicar 3 palavras-chave. Porque as pessoas não sabiam. Olha o nível. Eu perguntei, o que significa essa palavra? Não sei. Não, aqui é público, o meu curso de ensino lá é participativo. O que significa isso aqui? Qual que é a aplicação? Não sabia. Vamos pegar referência então. Aí um culto foi pra buscar referência, buscar a etimologia da palavra. Aí o outro culto foi aplicação. Aí no outro, mesma coisa. Aí no outro, a mesma coisa. Então, e no final, aonde se aplica na sua vida? Fui explicar sobre graça, misericórdia, redenção. E aí, pastor Carlos, já tem um problema. As pessoas estão gostando demais de fast food. Comidas prontas. Sim. Infelizmente, irmão, eu sou uma pessoa, eu fico ali quietinho no altar, o púlpito onde eu estiver, eu fico quieto ali. Mas observando, rapaz, o tipo de alimento que estão servindo para o rebanho. É muito embromation, rapaz, muito enrolation, muito enchendo linguiça, entendeu? Não dá, entendeu? Não é que você tá desprezando o irmãozinho que tá pregando, não, mas é muito, olha, é gritaria extenuante, é cansativo, entendeu? É tudo pra segurar entendeu? Os camaradas têm aquela sugestão de público, aquele curso pra segurar a mente da... Irmão, eu nada contra. Mas eu não gosto de ministrar com fundo musical, com abertura de fundo. Não gosto. Porque dá a impressão que não é a palavra que está... No meu ver, não é a palavra que está indo. Entendeu? E a pessoa tá, sabe, alguma coisa está movimentando. Pastor Carlos, às vezes até a visão de quem está do outro lado... Eu sou músico. Se o camarada começar a solar uma música... A minha mente, sem eu fazer força, a minha mente vai querer desculpa. Se eu souber a canção, eu vou me conduzir a minha mente a cantar na mente a canção. E se eu não conhecer a canção, a minha mente vai se esforçar pra saber que música que é. Então, é automático. Às vezes tem fundo que conduz você a uma música que nem é. E aí você tira o foco do que tá sendo pregado pra o que tá sendo falado. E aí... É o que tá sendo tocado, melhor dizendo. Eu vi o camarada um dia desse aí, o irmão pregando lá, aí na hora do apelo, o rapazinho da guitarra lá tava tocando a música do Chaves.
Aquele momento de tristeza do peraí, é brincadeira. Tá de brincadeira. Então, quer dizer, aí você fica observando, rapaz. E, por exemplo, como o pregador tem 1 hora, 40 minutos, que eu não concordo nem 40 minutos de mensagem. Tem que ser pelo menos 1 hora. Fora isso aí, é introdução. Entendeu? Você vê com um camarada, igual o Paulinho, vai pregar. Aí dá 40 minutos pro camarada pregar, pro Paulinho pregar. O Paulinho vai ficar ali, ele vai segurar muita coisa. Entendeu? E a igreja lá embaixo querendo o alimento. E às vezes uma palavra, rapaz, ela muda a situação de muita gente que está lá embaixo. Mas se você servir na correria o alimento, nas doideiras, irmão, eu já tô terminando, irmão. Segura aí, pastor. Para. Não dá. Ó, eu tenho 60 anos de idade. Eu nasci praticamente em cima de um púlpito lá no Ceará. Entendeu? Eu tenho visto isso aí nesses meandros aí, além do exclusivismo, né? Há muito exclusivismo, meritocracia, entendeu? Não é mais Deus que está os camaradas tiram Deus de lado e falam, não, é quem vai comandar aqui sou eu. Não é. Entendeu? Então, quer dizer, aí você vai entrar na escatologia, num tema escatológico. Se você tiver 1 hora, ainda dá para você falar pelo menos das bases escatológicas, 1 hora, não é, irmão? Sim. Entendeu, irmão? Porque Jesus, olha, tá lá em Daniel, mas aqui Apocalipse, Jesus vem, tal, virado, tal, e assim vai tocar a trombeta, e tem as 7 pragas, e tem as sete taças, tem os 7 selos, tal. Aí você consegue dar uma base para a igreja. Beleza, 1 hora. Mas em 15, 20 minutos, 40. Eu discordo. Eu falo com os pastores amigos meus que falam. Eles perguntam, quando me convidam para pregar, irmão Carlinhos, eles chamam de Carlinhos, né? Irmão Carlinhos, 1 hora dá? Eu falei, dá. 1 hora dá. 40 minutos dá? Dá. E 25 minutos? A introdução dá. Pastor, mas a gente tem outro problema aí, outro ponto de ponderação. Outro ponto é porque o povo tá ficando tão inquieto, tão sem desejo pela palavra, e eu tenho oportunidade, assim como o senhor e os senhores, de falar em alguns lugares. Tem lugares que a gente fala 1 hora e o povo fica querendo mais. Tem lugares que é incrível. É uma sede, é uma fome pela palavra. Tem lugares que a gente vai falar 15 minutos e você vê o povo saturado. E eu acho que isso também passa pela responsabilidade de uma série de fatores. Na verdade, é um indicador de uma série de fatores, né? Um primeiro fator que a gente pode indicar aqui, se eu tiver outros para cooperar, o líder tem que preparar o povo. Ele tem que preparar o povo. O líder tem que provocar essa sede. Eu achei legal uma expressão do sal, e um grande pregador disse: por que Jesus falou que somos sal da terra? E aí Jesus falou, todo mundo leva pela ideia do tempero, do equilíbrio, mas Jesus falou que nós seríamos o sal porque nós provocaríamos sede. Eu achei sensacional isso, como pregador que sou, por bondade infinita de Deus, entender dessa ótica. E nós, como líderes e pregadores, nós temos que sempre levar essa ideia de provocar no outro a sede pela palavra. Agora, o senhor concorda? E não sei se vê dessa mesma forma, que a gente vai num lugar que o pastor é ruim, os obreiros é ruim. Ruim no sentido, irmão, não é de caráter. De ter fome e de ter sede. Às vezes eles também não têm sede, e o povo é reflexo do líder. Não é que o povo é igual ao líder, mas o povo o líder não tem desejo, não tem prazer nem em pregar. E nem reação, né, Paulinho? Nem reação. Eu vejo que tem uns líderes, você tá pregando, os caras tá no celular. Tá seco. Os caras dão glória só quando tá com o microfone, não participa do culto. Principalmente esses pregadorzão, que é uma denúncia mesmo, eu já tô injuriado. Que os caras, esses famosão que todo mundo paga um rio de dinheiro pra ir, os caras não participam do culto. Ficam no celular o tempo todo, e quando você vai, eles ficam... E não tá dando glória que seu geladeira, seu ruim, seu não sei o quê. Bem, resumindo, que minha língua já tá mais. Fiano. Eu gostaria de fazer esse pensamento. Às vezes o povo tá assim, o povo não... A gente até vai ter tempo, mas não vai ser prazeroso, pastor. Mas a culpa é nossa mesmo. Por quê? Nós provocamos o que na igreja? Entretenimento, filho. A igreja está indo atrás de entretenimento. Se o camarada pregar 15 minutos para a igreja, tá bom.
Entendeu? Aí depois vem o louvorzão, o pisca e tal, o irmão lá, não sei o que, rodando. Esse que eu tô vendo, vou desenrolar o manto aqui. Irmão, eu não tô falando mal nem contra, a gente tá fazendo aqui uma observação. Eu fui num determinado culto e o camarada, a irmãzinha que tava ministrando lá, ministrou lá, ela abriu lá no salmo lá e em 5 minutos ela falou. Aí, agora, irmão, é o momento da revelação. Assim, como assim o momento da revelação? Eu vou revelar aqui agora. Aí começou a revelar. Tô sendo revelado, olha a revelação da irmã. Tô sendo revelado aqui que tem um casal que vai sofrer um acidente de carro. Isso tá aqui na igreja. Esse casal vai sofrer um acidente de carro. Estou sendo revelado. Onde está esse casal? Como assim onde está esse casal? Se revelou. Ué. E pior não é isso. Teve um casal que levantou a mão. É eu que vou sofrer acidente com a minha esposa. Peraí, meu. E o que é isso aí? Entretenimento. Sim, é o camarada colocar o quipá, é a arca da aliança em cima do púlpito, é aquele, eu esqueci o nome, aquele pano que talite. É o talite no pescoço e não sei o quê. E o povo gosta disso. Bíblia nada, Paulinho. Então nós, os pastores, acostumamos o povo. Que a gente quer ver a aglomeração, não a igreja. Então, o ponto que eu tô ponderando aqui, você não pode cooperar Sim. mais, acho que pela falta de sede e fome dos líderes, porque tem gente pregando cansado, o cara tá pregando, nem crendo, tá pregando mais. Muita gente tá falando porque tá falando, ou porque não tem outra, ou porque já o cargo dele exige que ele se exponha pra não ficar feio. Mas você vê uns camaradas que não dá, você não sente nem arrepio de frio quando ele tá tão morno que ele é. Você não sente nada. E eu acho que isso também coopera para que as pessoas elas reflitam assim, pastor. Então, se ele faz pelo automático, tem gente lá que vai fazer por muito menos. E aí automaticamente vai querer o quê? Um louvor que mexe com a emoção. Pra compensar, vai pra compensar, compensando. Aí ele vai começar a colocar grupo de gesto pra poder ocupar o espaço do culto, que é um teatro. Aí começa a ter até apresentação. Tem igrejas que hoje estão fazendo a apresentação da mensagem via telão. Eu tô falando que não pode ser um outro, mas tem pastores que estão tão vazios. Eu vou botar a mensagem aqui. Aí que ele coloca uma mensagem de outra pessoa, em outra igreja, de outro tempo, lá na igreja dele. Eu já tô falando de coisa que eu vi. Isso aconteceu na igreja, eu tava pastoreando. Eu convidei o camarada, indicaram ele. Ele foi pregar, ele levou o CD do Marcos Feliciano. Aí ligaram lá, aí o Marcos Feliciano pregando, porque Jesus é lindo. Aí ele repetiu, tá vendo, irmão? É isso que ele tá falando. Ele tava em Jesus é lindo. Meu Deus. Aí o Marcos Feliciano falava, levante a mão. Aí ele falava, levante a mão, igreja. O pregador tá pedindo. Aí assim, ele era um tradutor das ações, né? Pensa nos caras. Rapaz, chegou no final do culto e falei, meu irmão, tá aqui seu cachezinho, vá-se embora. Eu não dava não, o senhor foi bom ainda. Eu dei pra ele sumir. Não. Sabe o que eu falaria? Eu sou terrível. Eu falando, pastor, eu vou pegar o contato do Feliciano e vou fazer o pix pra ele. Então você tá entendendo o que tá acontecendo nas igrejas? Tá tudo seco de tudo, entendeu? Você percebe que a pessoa não pregou a palavra, ela vai engasgar, aí no final ela não consegue obter o resultado que está na mente dela, que é o povo pulando, gritando. O que ela faz? Vem, eu quero trazer agora as pessoas que estão enfermas, vem aqui na frente, tudo para encher. E tem outro ponto, pastorzão. Encher as paciências. Eu acho que isso é reflexo, isso daí que nós estamos falando é reflexo também de uma vida sem oração. Sem oração. Porque quando você ora, você pode ser o crente mais simples que for, irmão. Olha o que eu tô falando. Quando você tem uma vida de oração, você vai ler a Bíblia e não vai ser normal. Você pode ser o crente mais simples. Não sei de teologia, escatologia, pneumatologia, soteria... Não sei. Tudo bem. Leia a Bíblia com o autor do lado, chamado Espírito Santo. E é o único livro que você lê com o autor do lado. Eu quero ver se você fala assim, eu não tenho interesse por isso. Você vai começar a ser exigente com o nível da mensagem, porque por mais que você não conheça técnicas, você não conheça as linhas teológicas, mas você vai começar a ser mais exigente, porque você vai ver uma lata vazia batendo e você fala, essa mensagem eu não como, tá insosso, tá seca. Agora, quando você tem uma vida de oração, aonde vai levar isso? Você fica mais exigente, criterioso no que come. Agora, crente que não tem filtro na oração, ele come qualquer coisa.
Come palavra coach, come palavra psicológica, come palavra de manipulação. Ele come palavra de Deus achando que é do diabo achando que é de Deus, porque ele não tem discernimento espiritual. E aí eu queria fazer, pastor Carlos, pastor Paulinho, uma meia-culpa com relação a por que as pessoas buscam entretenimento. Por causa disso, pela falta da palavra de Deus, falta do alimento sólido, espiritual. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo 5, quando vai falar da questão lá do Melquisedeque, ele fala, ó, tem assunto que não dá pra eu falar com vocês. Para esse assunto vocês não estão prontos ainda. E a verdade é que esse pessoal que tá buscando entretenimento não foi preparado para receber o alimento sólido. E aí, se você vem com a feijoada, vamos dizer assim, o pessoal quer como é que chama aquele alimento que dá pras crianças? Mucilon. Eles querem mucilon. Quer um ninho. Nutella. Quer um pãozinho com essa Nutella que você falou, creme de avelã. E aí, por que os líderes não preparam os irmãos? Até outra coisa importante pra falar aqui. Eu tava falando com o pastor Paulinho. Eu vou pros cultos, se eu for pra um culto como visitante, eu já vou com uma palavra no coração. Se o pastor chegar e falar, você prega? Prego, tá tudo certo. Pode. Por quê? Não que eu esteja com uma pretensão de pregar, não é isso, não é essa a ideia. Mas eu estou preparado. Agora vai chamar você que pastoreia aí, pastores aqui sabem disso. Chama o obreiro em cima da hora e fala, você vai pregar agora. Camarada, só falta cair no chão. Mas olha, irmão, eu olhando assim, nós como pastores, a gente que é pregador da palavra de Deus, por bondade de Deus, Deus tem deixado a gente abrir a boca em nome dele, nos púlpitos. Mas olha, Paulinho, meu irmão Flaviano, eu vejo a aglomeração de pessoas nessa igreja. O que me entristece é a aglomeração, não a igreja. Você não vê a igreja mais, você vê a aglomeração de pessoas. As pessoas não têm mais, é que o Paulinho falou, tá faltando desejo de estar ali, fome e sede, de se derramar na presença de Deus. Não tem mais, Paulinho. E nós, a gente, os obreiros, os pregadores, fica se espremendo para ver se alguém se apresenta na igreja. É verdade. E não tem, entendeu? Não tem. Então, quer dizer, tá faltando isso aí. Você pode observar. A coisa, e outra coisa, o povo tá indo embora. Tá indo embora. Olha, eu sempre falo assim, pode olhar a maioria das igrejas que tem galeria. As galerias tá tudo entulhado de tranqueira lá em cima, não tem gente não. Nós estamos nos preocupando, irmãos, com Deus, ele ama, com certeza, o zelo, a coisa bem feita, o templo bem ornado, bem organizado. Deus ama, mas não é prioridade. Não é prioridade. Prioridade é povo, gente. O maior enfeite da igreja, o adorno da igreja principal são pessoas. Uma vez eu estava pintando uma igreja, que eu estava pastoreando, entretido ali com a pintura, querendo deixar a igreja linda. Daqui a pouco alguém bateu nas minhas costas assim, pastor, o senhor que está cuidando aqui da igreja agora? Falei, sou eu mesmo. Pastor, o senheu ora por mim? Eu tô afastada. Aí na mesma hora Deus falou assim, tá vendo? Você está entretido aí com cal, com latex, com massa, aqui atrás de você. Olha a sua vergonha. Aquela mulher voltou para Jesus, daí 15 dias Deus recolheu. Deus recolheu ela. Então, é vergonhoso, é chocoso o que alguns líderes estão fazendo, adornando demais o pavão, e o povo, indo embora. E eu falo assim, se tiver uma igreja embaixo de um pé de pau, de uma forquilha de um guarda-chuva, mas ali tiver cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, renovo, a pessoa vai sair de um templo de luxo e vai para lá. Ela vai para lá. Entendeu? Agora, haverão sermões que as pessoas também vão embora. Jesus pregou, né, essa mensagem. O povo vai embora. Até os discípulos, Jesus, o povo, E vocês, e aí também não? Eu acho que não existe só mensagem que confronte, porque tem um extremismo de uma parte também, que diz, a mensagem verdadeira é a que confronta. Nem toda mensagem é que confronta. Ela te incomoda, ela te inquieta, às vezes ela é individual e não precisa ser coletiva. Mas nem toda mensagem ela é de confronto. Às vezes ela é de encontro. De encontro porque ela vai te elevar a uma aliança com Deus, uma restauração. Então você precisa entender que não é sobre o tema da mensagem, é sobre a essência da mensagem.
Porque tem muita gente que fica em dúvida com isso, questionando, mas eu não vou na igreja A porque a palavra é muito dura. Mas você já procurou saber a essência da mensagem? Porque o fato de Deus ser amor não quer dizer que Deus não exija de você um comportamento, um posicionamento. Então acho que o mundo hoje, as pessoas querem muitas palavras de que afague o ego, que trabalhe muito as suas dificuldades, mas pouco de encontro. Tem muita mensagem de confronto real, tem muito, até nas church, que eu vi alguém criticando a church aí. Eu frequento igreja church pra ministrar, irmãos, eu vou falar pra você, tem hora que a mensagem é melhor do que numa igreja tradicional. É fato, não tô falando que são todas, tem as exceções de ambos os lados. Agora, então não dá pra julgar e pôr todo mundo no mesmo bojo. Eu já vi mensagem pesadíssima que eu nunca ouvi na Assembleia de Deus, por exemplo. Agora tem um ponto, o que nós precisamos entender é qual é a essência da mensagem. Porque tem muita gente pregando a melhor mensagem construída, bem elaborada, bem teológica, bem técnica, bem formatada para aquele ambiente, mas não tem essência nenhuma. É para autopromoção. Às vezes é para manipulação do povo. É verdade. Uma vez eu vi um camarada desse pregando, eu vou deixar minha contribuição nisso. O camarada pregou, pastor, que eu chorei. E foi uma das primeiras vezes que eu tive a experiência assim. Eu chorei porque a mensagem era muito boa. Era sobre os 1000 altares de Salomão. Eu falei, não, eu tenho que entregar minha vida pra Jesus mais. Quando terminou, eu quero aqui trazer sobre a oferta. Aí me quebrou, mano. Aí quebrou. Mas se ele tivesse feito o apelo, ele ia aceitar Jesus de novo. Só que quando ele enviesou e falou, não, é que essa mensagem fala sobre sacrifício e oferta financeira. Aí quebrou. Aí eu entendi que aqueles 40 minutos não foi uma mensagem cristocêntrica. Foi uma mensagem de manipulação para poder arrecadar fundos. Aí me quebrou. Depois daquele dia eu analiso mesmo a mensagem, porque naquele dia eu me entreguei de ir lá na frente e dobrar o joelho. Mas quando ele falou que tinha que levantar e dar uma oferta, não é porque eu sou muquirana, não. É porque você entendeu que o viés era aquele. Aí sabe, não, pastor, você não gosta de dinheiro, vou te falar. Não é tão verdade que... Por quê? Porque depois dessa mensagem ele pegou outra mensagem de 40 minutos. Eita, gota. Você entendeu ou não? Então, olha o absurdo. Ele teve uma mensagem de 40 minutos, apelo, só que era financeiro. Mas na primeira instância não deu. Na segunda vez que ele pregou a mensagem avivalista. Então, quer dizer, a mensagem foi com um propósito, não foi para foi uma pregação que tinha um propósito de Deus ali, era um propósito humano, administrativo, para que justificasse ele estar lá. Bem, resumindo, eu saí de lá frustrado porque eu me senti usado, manipulado por uma mensagem que era muito bíblica, muito interessante, mas no final tinha manipulação humana. O objetivo da Isso pessoa é triste. Era outro. Lamentável. Para os irmãos que estão nos ouvindo, o que nós estamos falando aqui, amados irmãos, é para a tua estrutura. Você sabe onde você está colocando a planta dos pés. Né? Porque existe N igrejas, né? Pastores aventureiros que abrem um salão lá, a intenção dele não é outra coisa se não for dinheiro. Entendeu? Não tem amor pelas vidas, pelas almas, nada disso, não existe. Entendeu? Para muitos líderes, as pessoas são apenas um número. Se você faltar, mas outro sentar no seu lugar, tá tudo certo. Entendeu? Você é descartável. Então o problema das igrejas, infelizmente, é esse daí. Entendeu? Muito exclusivismo, muito critério para sustentar pessoas dentro da igreja, né? E muitas preferências, entendeu? Muitas tendenciosidade. Eu falei uma vez para um pastor, ele me chama irmão Calim. Ele não conseguia falar Carlinhos. Foi irmão Calim. O nome dele, pastor José Fabrício, já está guardado no Senhor. Amava com grande amor o pastor José Fabrício de Lima. E ele entrou na igreja muito empolgado. Ele entrou para assumir aquela igreja muito empolgada. E ele pegou o feeling errado da igreja, o lado errado da igreja. Trabalhou com o lado errado da igreja. Pegou o lado dos tribulosos. Pegou o lado dos tribulosos. E deixou os rebanhos mais simples de lado. Aí foi pisando no rebanho mais simples e os tribulosos ali. Principalmente os que tinham mais poder aquisitivo melhor, não sei o quê, mas era a pessoa que dominava a igreja. Toda a igreja tem aquele grupo que queira sim, queira não, quer tomar conta, entendeu, do negócio. Eu já pastoreei a igreja assim, sei como que é o negócio. Eu pastoreei uma igreja que quem mandava na igreja era a mulherada. Elas pintavam, elas mudavam a cor da igreja, derrubavam a parede, levantavam a parede, pintavam a cor dos bancos. Eram elas que mandavam. Aí eu assumi a igreja e falei, não, as irmãs vão vir aqui para a igreja, vai trazer um suco para nós de goiaba, um suco de laranja, e os homens é que vão levantar a parede, vão pintar. Não, mas pastor sempre foi assim, fez errado. Fez errado.
Já dirigi igreja que a irmã entrava com gato e cachorro dentro da igreja. Ela ia dar testemunho, o cachorro ia do lado. Aí, ó, esse é crente. Entendeu? Aí uma vez ela foi entrar na igreja com o cachorro. Eu falei, não, irmã, deixa o cachorro fora. Não, pastor, mas eu sempre entrei com o meu cachorro. Eu falei, irmã, eu sou pastor de ovelha, faço. Você está entendendo? Então, o que nós queremos falar para os irmãos, através desse programa maravilhoso, é que você tem que saber onde você está com a planta dos pés. É verdade. Se o seu pastor é um pastor idôneo, tem Bíblia naquela igreja, né? Se os louvores são coesos, são cristocêntricos, se não tem muita petição de dinheiro, né? Canto hino é uma oferta, canto hino é Pix. Os camaradas agora estão pregando lá embaixo, tá lá atrás, lá, Pix. Embaixo, é verdade. É a lista de banco, Bradesco, Itaú e Caixa, Santander, tudo. Tá assim agora o negócio, e Bíblia nada. Entendeu? Só pause. Só uma pausa aqui que o negócio tem uns camaradas agora que faz oração na internet, ele não faz oração no Salmo 1. É verdade. É Salmo 91 pra cima. Porque no final ele, irmão, esse salmo aqui é pra você depositar R$91. São R$110. Salmo 153 grandes peixes. Eu acho que eu gosto dessa ideia, vou lançar. Pelo amor de Deus, não vou lançar no 151, né? No podcast aqui, vamos lançar pra uma brincadeira. Queridos, eu quero agradecer. Depois alguém pega um corte e fala que. Pronto. Meu Deus do céu. O Flaviano que falou, viu? Foi brincadeira, viu? Foi pessoal, brincadeira. Não, já era, passou. O tempo do corte é minutos. E até IA ajuda você a melhorar essa frase aí. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e quero pedir a você que tá aqui hoje. Tem muita gente agradecendo aí no nosso chat. Verdade. E acho que a gente tem que pôr um super chat aí depois. Um super chat aí pode pedir ofertinha, né? Super chat. Quando nós vamos ver esse trem aí. Lança uma semente aqui nesse podcast pra gente continuar conseguindo trazer bons conteúdos pra vocês. Outra coisa, você que tá a primeira vez, eu vi alguém falando aí, eu tô a primeira vez, já gostei bastante. Eu sei que você hoje separou o seu tempo pra dedicar a ouvir algum conteúdo que ajuda, edifica, que alerta, que desperta. Eu quero pedir você que siga esse canal, é de graça, né? Você pode aí só adicionar como um seguidor do canal, isso é muito importante pra nós e pro algoritmo da rede social, que ele vai alavancando e vai levando essa mensagem pra outras pessoas. Talvez pra você hoje não foi contextualizada, mas pra alguém que precisa de ver que existem pastores, líderes com uma interpretação diferente do sistema que hoje já existe, alguma pessoa que precisa desse alerta pra não cair nas ciladas do adversário, outros pastores estavam já esmurecendo sua fé, abaixando a guarda, se ficar na posição. É por isso, nós não estamos criticando pessoas, nós estamos falando sobre comportamento e posicionamento no reino de Deus. Melhor do que você falar sobre outras coisas que não edifica, é falarmos da nossa própria casa e quanto nós precisamos melhorar, e não porque é bom pra nós, não é minha interpretação pessoal. Tudo que nós falamos e estamos aqui trazendo é pra edificação do corpo de Cristo. É Deus que ganha, a igreja que ganha, é o ambiente que fica mais saudável e mais salubre para que novas almas cheguem com compromisso e responsabilidade no altar. Então você que não ainda é seguidor, mas ouve esse canal, tem gente que ouve 2, 3, 4 programas, mas não segue. Não se inscreve, ajuda a gente aí. Se inscreva no canal, é muito importante. E dá aquele like marotinho assim, ó, um joinha, é de graça. E você que tá no celular é muito prático, quem tá no notebook é um pouquinho mais, mas dá também pra fazer. E você, obrigado pela sua audiência. Pastor Carlos, nós chegamos ao final desse programa já. Pra dar uma pausa, e Roda de Amigos não acaba, ele só dá uma pausa, porque tempo de mesa nunca acaba, né? Maravilha. E é muito bom receber aqui o senhor, receber sua capacidade intelectual de raciocínio, de autocrítica, de crítica. Isso é muito importante porque nos faz sentir a necessidade de melhorarmos como crente. Eu gostaria de agradecer pela sua amizade, pelo seu companheirismo. Estamos hoje congregando no mesmo ministério. Daqui a pouco a gente vai cear junto. Que bênção. Graças a Deus por isso. Que bênção. E que Deus abençoe a sua vida. Eu depois disso, já nem falo mais e deixar esse tempo final pro senhor e pro Flaviano. Pastor Carlos, fique à vontade para dar as suas considerações. Eu agradeço ao pastor Paulinho, pastor Flaviano, por essa oportunidade maravilhosa de falar para a igreja do Senhor quanto você é amada, a igreja santa, lavada, remida e comprada pelo sangue de Jesus, está já preparada para a vinda de Jesus. Nós falamos um pouquinho de escatologia aqui. Jesus virá e não falta muito tempo, já está chegando aí.
não é? Ele te ama tanto que deixou à sua disposição o livro do Apocalipse. Leia, é um livro maravilhoso. Daniel, a partir do capítulo 7, leia lá. Você vai se debruçar, vai se deliciar e se prepare para morar com Cristo. Vá para a igreja, sirva a Deus, estude a palavra, ouça o pregador, ouça com atenção, anote, faça como a igreja de Bereia, anote, vá para casa. Pastores, homens de Deus, não desista, ore a Deus, consagre a sua vida, não é? Fica trancado lá no teu quarto 1 hora ou 2, fala com Deus, Deus vai renovar teu ministério. Eu sinto aqui nesse programa Glória que tem muitos pastores aí que estão chorando, estão gemendo, muitos procurando ministério para entregar à igreja. Não faça isso, meu amado, não é tempo ainda. Segura o cajado, não é? O momento certo, Deus vai te abençoar onde você está, a tua igreja vai prosperar. Faça um trabalho evangelístico bacana, equilibrado, vá para a rua com uma equipe bem equilibrada e as pessoas vão vir para a sua igreja. Tenha lá na sua igreja o discipulado, batismo nas águas, enfim, um culto. Procure meu pastor, você que está aí do outro lado, irmãos, não fazer um culto mecanizado, mas um culto avivado, um culto cheio da presença de Deus, da glória de Deus, um culto que o Espírito Santo do Senhor seja o centro, Deus seja o centro desse culto. Esse eu creio que é o foco principal de um programa maravilhoso como esse. Agradeço, pastor Flaviano, pastor Paulinho, por esse convite, e se vocês tiverem coragem, me convide de novo, que eu tenho a cara de pau de vinho. Não, é verdade, com as redes sociais. Não, as redes sociais do Pastor Carlos, o senhor quer passar suas redes sociais? Eu tenho o YouTube, né? Pastor Carlos Souza, tá lá no YouTube. E tem o WhatsApp, né? 119-4685-4288. E lá nós ministramos no WhatsApp e a gente manda pro YouTube escatologia. A palavra de Deus diz que é o Espírito que faz a gente lembrar aquilo que a gente leu e ouviu. Hoje você ouviu um podcast aqui que nos trouxe aqui um vasto conhecimento para você buscar ler a palavra de Deus. Eu lembrei de uma palavra que o senhor pregou no Voz Evangélica, terça-feira comigo ali, né? Eu lembrei que foi a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. E o senhor falou uma coisa interessante que eu quero destinar aos nossos ouvintes, é que você, ainda que pense que não é capacitado, pense que não é escolhido, Jesus, ele te convida, ainda que você seja um improvável, a você conhecer mais dele através das Escrituras. E o Roda de Amigos vem toda semana para tentar fazer isso aqui, tentar te dar esse chamariz, né, como o pastor Carlos fez hoje aqui. O pastor Paulinho também falou muito bem. Ouça, leia a palavra de Deus, busque conhecimento, e eu tenho certeza que, se você se considera um improvável, Jesus está te chamando. Então, Roda de Amigos encerra aqui hoje com alto nível, falando do Cristo de Deus que nos chamou para uma vida de vitória. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus.